Mais um programa Cá Entre Nós. Conteúdo de relevância, histórias de vida, experiência profissional. Aqui você encontra tudo isso e muito mais. E hoje, uma colega pessoal, uma amiga pessoal, Cris, que fez uma transição de carreira importante. Hoje tem uma empresa de consultoria e gestão empresarial. A Cris vai dividir um pouquinho com a gente, generosamente, de todo o conteúdo, toda a experiência profissional que a Cris vem adquirindo aí ao longo de muitos anos. Cris, que satisfação ter você aqui comigo. Que gostoso poder compartilhar com vocês os nossos bate-papos, porque a gente se encontra, a gente conversa e eu sei o quanto a Cris é uma profissional capacitada. E eu queria dividir um pouco com vocês desse conhecimento e a gente vai fazer isso aqui hoje juntos. Cris, eu quero que você conte um pouquinho para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória profissional. Quem é a Cris hoje da Proalvo, mas de onde vem a Cris? Cá, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, essa pessoa que eu também admiro muito, então uma admiração recíproca. E vou contar então, dividir aí com você, que já conhece um pouco, e com as pessoas que te acompanham, um pouquinho aí da minha trajetória. Atualmente eu estou com consultoria profissional, consultoria empresarial, com foco em gestão de pessoas. Depois de uma longa trajetória dentro de uma empresa, eu construí a minha carreira profissional dentro de uma empresa, numa única empresa, em que eu iniciei como auxiliar, como assistente. Então, me graduei, tudo isso acontecendo, né? Eu brinco que na transição, naquele momento de transição, 1/3 da minha vida tinha sido dedicado àquela trajetória, àquela empresa, àquela história. Porque eu saí aos 38 anos, quase 39 anos, e então, tirando a parte da adolescência, o outro período que eu vivi foi praticamente lá. Onde eu criei aí a minha trajetória profissional, aprendizado, vivência, e fui tomando gosto e paixão pelo que eu faço, pelo que eu sempre fiz, que são as pessoas. As relações, as histórias, igual a gente está aqui para dividir história, eu acho que isso é o que enriquece as relações, né? Então foi assim, contando aí um pouquinho, eu cheguei em Ribeirão Preto bem jovem, fui estudar, fiz colegial aqui, uma infância um pouco difícil, né, de pais separados e tudo mais. Trabalhei em alguns lugares por um período e logo fui para essa empresa. Eu entrei como auxiliar na área de RH, departamento pessoal, para ser mais específico, toda aquela rotina. Depois disso eu fui trilhando uma carreira, né? A empresa foi crescendo e junto com ela eu também fui. Então eu fui acompanhando. E aí quando eu digo desse crescer, a empresa crescendo e eu também, e não foi só um crescimento em carreira, crescimento em cargo. Não, eu fui buscando me profissionalizar. Então fiz graduação, fiz pós-graduação e aí eu já foquei para a gestão de pessoas. Então eu fui buscando esse conhecimento e junto com isso fui criando as minhas oportunidades. Quando eu digo criando essas oportunidades, parece fácil, né? Parece que soa fácil. Fui lá e criei. Não, é uma questão de posicionar-se, né? De você se posicionar, de você mostrar o que você quer, o que você pode mais e aí a oportunidade chegando, você está preparado. Porque muitas vezes a gente vê profissionais fazendo o inverso, né? Esperando chegar a oportunidade. Mas eu não tenho oportunidade. Quando aparece, quando essa oportunidade te bate, a porta chega, você não está preparado. E aí? Então, ou você não vai para essa oportunidade, ou você vai e vai se frustrar, vai parecer que não é possível, não nasci para isso. Então, assim, foi isso que a Cris fez, né?
Estudou, se dedicou, vivenciou tudo o que eu pude lá dentro em termos de gestão, em termos de pessoas. E aí chegou um dado momento que eu quis fazer essa transição de carreira e parar aquele projeto que foi de sucesso, a qual sou muito grata por tudo mesmo que eu vivi. É uma história, eu digo, né, faz parte da minha história, da minha vida, como eu falei, foi 1/3 do que eu já vivi. Então foi isso, fiz essa transição, tô aprendendo, né? A gente aprende, reaprende constantemente e é assim. Estou agora com a ProAlvo Consultoria, especializada em gestão de pessoas, que é a minha grande... É gestão empresarial, mas o foco em pessoas, porque independente de qual área, as pessoas estão sempre inseridas e envolvidas e precisamos delas. Eu quero explorar, Cris, um pouquinho com você, ainda da transição, porque eu conheço um pouco da sua trajetória e eu sei que você gozava de confiança e você estava num dos seus melhores momentos dentro daquela empresa. E você abrir mão disso para buscar algo diferente é um grande desafio. E aí eu queria entender o que te motivou a fazer a transição de carreira no momento em que você estava praticamente no seu ápice, naquele empreendimento. Eu acredito que foi exatamente isso. Eu ter chegado em uma posição que eu olhei para trás, para a trajetória e falei, uau, cheguei, foi além do que eu queria, né? Eu sempre pensei em RH e no final eu assumi uma posição de uma gerência corporativa, administrativo como um todo, financeiro, além de RH. Então eu cheguei em uma posição de extrema confiança, de um conforto, né? Um conforto pessoal, um conforto profissional e é como se ainda eu quisesse contribuir mais de alguma outra forma. Foi difícil essa decisão, né? E você, como psicóloga, com certeza vai escutar muito disso, porque você vive um conflito interno, no sentido, mas o que mais você quer? Ou, em dados momentos, me passava um filme como se eu não estivesse sendo grata, né? E é uma coisa que eu prezo muito na vida, é a gratidão. Né? Ser grata pelos pequenos detalhes, por tudo que a gente constrói, tudo tem acredito, né? Que tudo tem um porquê, um propósito, um sentido. Então, em alguns momentos, quando me vinha esse pensamento ou essa cobrança de ingratidão, nossa, mas a oportunidade que você teve, olha isso, como que você vai deixar isso assim, né? Medo também, lógico que dá medo, né? Eu estava numa situação em termos de carreira e aí com isso financeiro, confortável também para poder sair para o zero. Então, assim, me organizei, então também é algo que acho que é muito importante a gente frisar para as pessoas tomarem decisões de uma forma geral pensadas, né, planejadas. É óbvio que a gente não controla nada praticamente, mas pensar com calma, não ser no calor de uma emoção, às vezes de um problema que você vivenciou, de um feedback ruim que você recebeu, e aí no calor daquilo que você está sentindo, você vai lá e... Né? Então não foi. Foi exatamente o contrário, em um momento de reconhecimento. E aí eu fui então pensando, porque eu estava querendo aquilo e pensando, não, mas não é ser ingrato, eu vou dar oportunidade para que outras pessoas possam, eu contribuir nesse período, então eu fiz o meu melhor, então não estou sendo ingrata, né? Em querer, não há ingratidão em eu querer assumir um outro passo, né? Dar um passo a mais na minha carreira. Então foi isso, foi uma decisão bastante pensada, foi ao longo de 2020, pensado nisso, e aí também eu ficava pensando, será que é alguma coisa, né, por causa de tudo isso da pandemia, porque fez um reboliço, né, na nossa forma de pensar, né, mexeu com o nosso mindset. E eu ficava pensando, será que é isso? Mas, nossa, agora, bem pandemia, então também veio tudo isso aí complementando, complicando, vamos assim dizer, mas foi pensado durante todo um ano, organizado para que isso acontecesse, e aconteceu da melhor forma. Eu recebi o apoio, o incentivo
dos donos, né, dos meus gestores, ali dos diretores. Então, foi algo que também, até o final, foi de muita gratidão por tudo que, até o final, assim, até a minha saída, continuaram acreditando, me incentivando, sabe? E que característica, eu imagino que tenham várias, mas que característica a Cris tem que você considera que te impulsionou para tomar essa decisão de sair? Tá. O que eu penso que me impulsionou nisso foi sonho, um sonho. Né? Eu sempre gostei muito, principalmente quando eu ficava específica no RH, sempre gostei muito de desenvolver pessoas. Né? Então eu me recordo dos nossos primeiros programas de Jovem Aprendiz, o quanto que aquilo me encantava, receber o menor aprendiz, né? Ver a evolução, acompanhar. Então aquilo era algo que me fazia um bem muito grande, de você poder contribuir, ajudar. Por mais que assim, é pouco, mediante tamanho conhecimento e o tanto que as informações estão disponíveis, né? Acesso fácil de todo mundo, mas você poder contribuir com a sua vivência, com a sua experiência para o desenvolver de alguém é muito gratificante. Então, acho que o principal fator assim, de impulsionar foi isso, querer desenvolver e contribuir mais com outras pessoas. E hoje no seu negócio, hoje na ProAlvo, é isso que você faz? Sim, é isso. E eu queria que você contasse um pouco, Cris, no slogan, né, na divulgação do teu trabalho, você coloca as pessoas como chave. Entendo que você de fato veja as pessoas assim. E o que você observa no dia a dia, nas empresas que te contratam? Você entende que as pessoas hoje, elas estão colocadas ou elas estão sendo vistas como chave nos negócios? Cá, hoje, como você bem colocou, hoje eu vejo essa mudança. Então, hoje eu posso dizer que sim, as pessoas estão sendo olhadas de uma forma diferente de um período anterior. Então, eu vejo hoje uma preocupação de gestores, de fazer uma gestão mais humana, preocupação das empresas. É óbvio que os negócios, empresas, negócios, elas existem com um fim. Né? E esse fim a gente tem que falar de uma forma muito clara e muito transparente. É o resultado financeiro daquele negócio, né? É a sustentabilidade daquele negócio. Primeiro, para a manutenção dos próprios empregos que ali já existem, mas também com o futuro. Então não há como a gente fugir disso. Mas é possível, e eu acredito inclusive, que quanto mais as pessoas forem trazidas, colocadas nessa posição de chave dentro daquele negócio, entender a contribuição, o papel dela, o propósito dela tá naquele lugar, né? Então, assim, eu gosto muito, tem até um livro, acho que até você já falou desse livro, Comece pelo Porquê, né? E muitas vezes a gente via lá atrás gestores, donos de empresa que não aceitavam o porquê, como se assim, eu não tenho que dar satisfação. Eu mando e você executa, você foi contratado para isso. E esse modelo de liderança, esse modelo de gestão não está mais encontrando espaço. Qual é o sentido daquela tarefa? Não estou falando nem de uma função, de um cargo, de um projeto. Estou falando de uma tarefa, algo pequeno. Olha, eu preciso que você faça isso, por isso, por isso, por isso. A pessoa consegue contribuir mais. Ela consegue perceber detalhes que vai fazer diferença para aquele propósito final do que se só falasse para ela, por exemplo, fechar, lacrar um envelope. Então, é isso que eu vejo, que hoje as pessoas estão sendo colocadas, vistas, tratadas como essencial dentro de qualquer negócio. A tecnologia, né, que a gente vem vivenciando todos esses avanços, essas mudanças expressivas em que o nosso dia continua com 24 horas, né? A nossa semana continua com 7 dias, mas a gente acaba não dando conta de tudo que a gente precisa, de tamanha é a velocidade das informações que nós somos bombardeados todos os dias, a todo momento. Mas o que isso traz com relação às pessoas? Traz para elas um sentido, elas buscarem um sentido no que estão fazendo. Então, nessa busca de sentido, elas precisam sentir
parte, sentir orgulho daquilo que faz. Então é isso que eu defendo em termos de gestão de pessoas, né? Que não sejam só frases bonitas de slogan, de propósito, de negócio, de empresas, mas que seja algo sentido por quem está lá, de verdadeiro orgulho em fazer o que faz e o porquê faz. Nossa, que energia, quanta informação. Cris, eu compartilho de tudo isso que você está trazendo, né? Também vejo as pessoas exatamente nesse lugar em que você está colocando. Por isso a nossa sintonia, por isso a Cris aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho quando esse olhar externo de uma consultoria, de um outro, pode ajudar do ponto de vista estratégico para o negócio. Cá, o que eu vejo nas empresas, né, dos meus clientes e acompanhando um pouquinho de alguns negócios, muda-se o negócio, a atividade, mas a problemática organizacional, empresarial, ela se repete, né? Então, alguns, por exemplo, alguns fatores como comunicação. Então, você chega, observa aquele cenário empresarial, organizacional, você vai colhendo ali informações para fazer um diagnóstico, né, de como contribuir para a melhoria daquela empresa, daquele negócio, e você começa a perceber as lacunas. Então, às vezes, falta comunicação, falta os porquês. Então, é isso que eu vejo quando eu chego, assim, para poder contribuir. As pessoas precisam ser mais inseridas, desenvolvidas, feedbacks claros, conversas claras, né? Eu acho que você pode usar aí terminologias, feedback, feedwork, está mudando os nomes constantemente, mas o que não muda é isso, é uma conversa pautada no respeito, na empatia, né? Nos nossos princípios mesmo de convivência e olho no olho. E aí, sim, quando a gente fala de gestão, também saber ouvir. Né? Porque às vezes eu só quero falar e eu não quero ouvir o que a pessoa tem para me trazer. Então é isso quando eu chego dentro das organizações, de uma forma resumida, dentro de cada uma, aquilo que eu fui convidada a contribuir, a ajudar, mas é um pouquinho essa linha. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. E quando é o momento ideal, não sei se existe, por isso te trago a pergunta, de buscar uma consultoria? Uau! Eu não consigo talvez te dizer um momento ideal. O que eu digo sempre é a gente sempre buscar ajuda, né? Por mais que sejamos bons em algo, a gente precisa sempre, dá para aprimorar, dá para melhorar. Agora, o ideal mesmo seria pedir a ajuda, trazer uma consultoria, trazer um apoio antes do caos, né? Então, olha, eu quero dar um próximo passo, deixa eu me planejar para isso, eu preciso treinar pessoas, o que eu vou fazer? Então, esse seria o ideal, mas não é o que a gente vive, né? Na maioria das vezes, a consultoria é chamada mediante algum caos, algum problema, ou está com muita rotatividade, ou está com baixa atração, né? Então, precisa rever questão de carreira, de remuneração, para tornar aquela empresa mais atrativa, às vezes é questão de clima, mas geralmente o caos já está ali, né? Então, o ideal era um pouquinho antes disso, conforme o seu negócio vai crescendo e organizando com esse olhar de futuro. Cris, e o que muda, né? Você que tem a experiência de trabalho numa empresa única por muito tempo e o olhar do consultor. São lugares diferentes, né, que a gente ocupa. O que muda nesses lugares? Essa sua pergunta foi excelente, porque no início foi assim o meu principal choque. Por que choque? Porque quando você está na posição, na empresa, naquela posição de decisão, é mais prático, né? Porque você decide. Porém, apesar de mais prático no sentido tomada de decisão, ela é mais sofrida, né? Você sofre porque você convive com os problemas de uma imersão dentro da problemática, dentro da cultura, dentro do negócio.
Então, essa é a principal diferença. Quando você está lá numa posição de gestor, de pessoas, você está dentro do negócio, inserido naquele negócio, você vê aquele mundo, né? Então, por exemplo, eu estava no agro. Então, você vê a questão agronegócio, você fica dentro daquele círculo ali. Quando você sai, então, quando um consultor chega na sua empresa, ele vai ter um olhar mais amplo, porque ele não está imerso. Então, as emoções, né? As histórias anteriores à chegada dele, que tudo isso impacta no dia a dia, nas decisões. Então, você tem um olhar, o consultor, ele traz para dentro do seu negócio, um olhar sem essas emoções do dia a dia, né? Então, é isso que eu acho que é o principal diferente. E aí a grande questão, falando aí, trazendo para mim, para essa transição, que eu vivi foi assim, eu chegava, eu já queria resolver. Não, vamos fazer isso. E não, né, na consultoria não, eu preciso levar as pessoas a entenderem aquilo e a empresa precisa querer tomar aquele rumo. E você considera, Cris, que com tudo isso que você falou, né, de consultoria, dos lugares, que ter um consultor é algo estratégico para os negócios hoje? Totalmente estratégico, por isso, pela vivência. Então, o consultor, ele caminha em diferentes negócios. Então, hoje eu atendo pessoas de saúde, pessoas de marketing, pessoas do agro, pessoas de comércio, pessoas de serviço, e isso vai ampliando a visão, né? Fora a questão de estar fora do seu dia a dia, da sua sistemática, de tomar posições. Então, o consultor, ele vem ali para agregar para o seu negócio com um olhar de fora, né? E esse olhar de fora, ele é rico pelas contribuições dessa vivência fora do próprio negócio. E uma decisão importante, no momento chave, que foi deixar de ser CLT. Dá medo? Muito medo. E como dá medo? Dá medo porque assim, eu tive uma época, acho que vou fazer referência dessa pessoa que me ajudou muito, um consultor, que sempre foi um referencial de consultor para mim, José Eduardo, e ele sempre falava assim, é questão de mudança de mente, e não é fácil, porque você foi construída, formada, então a sua mente, ela não é algo aqui agora, né? Ela é uma construção da sua história. Então eu fui CLT uma vida. E aí como que você deixa de ser CLT? Mas como? Dá medo. Medo. E minhas contas? Eu não tenho garantia. Como que eu vou bater na porta? Como que eu vou me lançar no mercado? Como que vai ser isso? Medo é o que você mais vai viver num momento de transição como essa. E como superar esses medos? Eu entendo que muita gente que está nos assistindo tem o desejo, está num lugar, identifica que esse já não é mais o seu lugar e tem vontade também de fazer essa transição. Como superar esses medos? Olha, eu recomendo, né, autoconhecimento para a vida, assim, de uma forma geral. Você precisa se conhecer, saber quem é você. Então, algo que tira o medo é quando você se conhece de verdade. Quem é você? E aí, as suas limitações, sim, é importante conhecer, mas também aquilo que você é bom. Reconhecer aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem feito. Então, quando você tem um conhecimento de quem você é, bem pautado, bem claro, né? Porque existe aí algumas teorias, né? Que existe o eu que eu mostro, o eu oculto, eu não vou ficar aqui... Johari, a janela de Johari. Não vou aqui ficar falando de teoria, mas assim, você precisa conhecer o seu eu de verdade. E aí, conhecendo o seu eu, você vai conseguir combater os medos. É mudança de pensamento, de postura, de mindset mesmo. De eu posso, por isso. Então, assim, é uma decisão que tem que ser pautada não na emoção. Por isso que eu volto ao que eu falei lá no início. Não numa emoção de cansaço, esgotamento ou de falta de reconhecimento. Não, tem que ser algo seu. Não pode ser uma mudança provocada pelo externo, tem que ser interno. Eu quero algo mais e eu posso algo mais. E, lógico, se organizar financeiramente para um momento de transição que não é fácil.
Cris, acho que você traz questões profundas para a gente analisar no momento chave de mudança de cenário, transição de carreira. E você tem muito mais conteúdo para trazer, além do que nós conversamos aqui. Você está envolvida em várias empresas, tem uma série de projetos que você atende. Se nós quisermos conhecer um pouco mais sobre a Cris, um pouco mais sobre o seu trabalho, onde nós podemos te encontrar? Você pode encontrar no site www.proalvoconsultoria.com.br, também em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, ok? Proalvo, tem alguma coisa da Cris ou tudo que você tem é da Proalvo? Proalvo tem muito da Cris, desde a cor, né? Eu me lembro de quando você criou aí, ó, essa sua cor, a sua marca, tudo isso. Então tem muito da Cris, desde a cor, o símbolo, que é a lâmpada, que é a questão do conhecimento, né? Eu sempre falo isso, né? A lâmpada, o sentido dela, né? Ela não tá ali para si própria, para a luz própria, para brilhar. Eu quero brilhar, não. É para o outro, né? Para levar conhecimento para o outro. Então a Proalvo tem muito da Cris. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento. A Cris traz uma paz e um equilíbrio. Espero que vocês tenham experimentado um pouco disso aí. Eu quero deixar um tempinho para você falar ou fazer as suas considerações finais para esse pessoal que está aí nos assistindo. Cá, primeiro, a gratidão, o agradecimento é todo meu, obrigada. Te desejo muito sucesso com esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Né? Compartilhar disso com as pessoas, com tantos conteúdos, mas que a gente traga, que é o que você faz, com leveza, né? Com simplicidade acima de tudo. Então, muito obrigada mesmo. É só isso mesmo, eu acho que eu agradecer por tudo e fiquem à vontade para conhecer, para seguir, saber um pouquinho mais. Amo conversar, então estou disponível para qualquer tipo de conversa construtiva, nesse sentido, falando de pessoas. Então, finalizamos por aqui mais um programa Cá Entre Nós. E para você que nos acompanha, aguarde o próximo programa. Vem aí mais conteúdos, trocas de informação, experiência e muita história de vida. Obrigada!